gente? Hoje é dia 15 de julho de 2021. Nós temos aula de educação física. A professora vai mandar para vocês o link da aula no grupo de vocês, tá? Não esqueçam de gravar o vídeo e enviar para a professora aqui. Combinado? Então, peguem aí o livro interdisciplinar de vocês, abram na página 103 e vamos à nossa atividade? Vamos lá. Observe os animais e complete as fichas. Tamanduá bandeira. Em que ambiente ele vive? Ele é terrestre, ele é aquático? O que ele é? Como ele se locomove? Ele salta, ele nada, ele anda. Partes do corpo que ajudam esse animal a se locomover. Ele tem pernas, ele não tem? O golfinho. Em que ambiente ele vive? Ele é terrestre, ele é aquático? Como ele se locomove? Ele salta, ele anda, ele nada. Partes do corpo que ajudam esse animal a se locomover. Ele tem nadadeiras, ele tem patas. O que ele tem? Leia o texto e responda as perguntas. É uma musiquinha, tá, gente? Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua companhia? Né, Samu? Então, vamos lá. Vamos responder, então, gente, as perguntinhas de acordo com essa musiquinha que a professora acabou de tentar cantar, né? Vamos lá. Em que tipo de ambiente o peixe vive? Ele vive em um ambiente aquático, em um ambiente terrestre, aéreo? Como ele se locomove? O peixe anda, o peixe salta, o peixe nada? Por que o peixe não consegue viver fora da água? Vocês sabem por que ele não consegue? Ele consegue se locomover fora da água? Ele consegue respirar fora da água? Filho, fica calmo. Fala oi para seus amigos. A alimentação dos animais. Os alimentos fornecem energia e nutrientes necessários para os animais crescerem e realizarem suas atividades, como se locomover, caçar e se reproduzir. Dependendo do tipo de alimento que consomem, os animais podem ser classificados em herbívoros, carnívoros ou onívoros. Os herbívoros são os animais que se alimentam somente de plantas. Eles podem se alimentar de folhas, frutos, caules, sementes, raízes, néctar e etc. A abelha, o coelho e a ovelha são exemplos de animais herbívoros. Então, aqui nós temos uma fotinha de um peixe-boi. Ele é um animal, peixe-boi marinho, é um animal herbívoro que se alimenta de algas e plantas aquáticas. Os carnívoros são os animais que se alimentam somente de outros animais. A libélula, o tubarão e o gavião são exemplos de animais carnívoros. Aqui nós temos uma foto de um sapo. Ele tem uma língua elástica e grudenta para capturar insetos, dos quais ele se alimenta. Observe as imagens, leia as legendas e responda se os animais são herbívoros ou carnívoros. O louva-a-Deus se alimenta de pequenos animais como a borboleta. Ele é carnívoro ou ele é herbívoro? Vocês vão escrever embaixo. O gafanhoto se alimenta de diferentes tipos de folhas. Ele é herbívoro ou ele é carnívoro? Os animais onívoros se alimentam tanto de plantas como de outros animais. O ser humano, o tucano e o coati são exemplos de animais onívoros. Aqui nós temos um gambá, ele se alimenta de frutos, raízes, folhas, besouros, sapos, entre outros. O macaco prego, ele se alimenta de frutos, sementes, ovos e pequenos animais. São alguns exemplos de animais onívoros, tá? Observe os animais e seus tipos de alimentação. Depois, ligue cada um ao alimento que consome. Ema é um animal onívoro. Se ela é um animal onívoro, ela se alimenta de quê? Só de animais? De animais e plantas ou de plantas? Coruja é um animal carnívoro. Ela alimenta só de animais e plantas ou só planta? E a anta é um animal herbívoro. Ela se alimenta só de animais e plantas ou plantas? Leia as informações a seguir e marque V para as verdadeiras e F para as falsas.
Então, eu vou colocar, quando a frase for falsa, eu vou colocar o F. E quando a frase for verdadeira, eu vou colocar o V. Um morcego que se alimenta tanto de frutas quanto de néctar das flores é onívoro, pois come 2 tipos de alimento. É verdadeiro ou falso? A serpente é um animal carnívoro, porque se alimenta de ratos, por exemplo. Verdadeiro ou falso? A joaninha se alimenta de um pequeno animal chamado pulgão, mas não pode ser considerada carnívora, pois não come carne. Verdadeiro ou falso? A reprodução dos animais. O ciclo de vida é composto de todas as etapas da vida de um ser vivo. Os animais, incluindo os seres humanos, nascem de outros animais, crescem, podem se reproduzir e morrem. Ao nascer, os animais são chamados de filhotes. Os filhotes crescem e se desenvolvem. Com o tempo, eles se tornam adultos e podem se reproduzir, dando origem a novos filhotes. Ciclo de vida de um gato. Então, aqui, filhote de gato, gato adulto, reprodução, novos filhotes e aqui morreu. Observe algumas etapas do ciclo de vida de uma serpente e escreva uma observação em cada imagem. Aqui, ó, temos o filhote de serpente, a serpente adulta, reprodução das serpentes e nascimento dos filhotes, ó, saindo dos ovos, tá, gente? Pesquise e recorte de revistas ou jornais, ou desenhe, ou pegue na internet, o ciclo de vida dos seres humanos, tá? Depois, faça uma colagem, as imagens e crie uma legenda. Então, a gente vai pegar lá como que é o ciclo de vida do ser humano. Primeiro ele é criança, depois ele é adulto, depois tem a reprodução, né, que é quando ele casa e quando nascem os filhos, certo? Depois de terminar as atividades de ciências, vocês vão pegar o EMAI de vocês, abrir na página 91 e seguir as orientações da professora. Vamos lá? Atividade 16.1. Numa escola de São Paulo, os gráficos são usados pelos estudantes em suas tarefas. A turma do 3º ano fez uma votação para saber os times preferidos. Eles registraram os resultados de 2 maneiras diferentes, usando um gráfico de colunas e um gráfico de barras. Observe com atenção, tá, gente? Então, aqui, eu tenho Santos Futebol Clube, 12 votos, Portuguesa, 2 votos e São Paulo, 6 votos, tá? Aí eu tenho aqui time de futebol preferido pelas turmas do 3º ano D. Aí eu tenho aqui outro tipo de gráfico, tá? Santos, 12 votos, Portuguesa, 2 votos e São Paulo, 6 votos, certo? Escreva um texto comentando o resultado da pesquisa. Explique as semelhanças e diferenças entre os 2 gráficos. Faça um levantamento de dados em sua turma sobre o time de futebol preferido e construa gráficos para divulgar os resultados. O C não tem como a gente fazer, tá, gente? Porque nós não estamos na sala de aula e não tem como a gente fazer a votação na sala de aula para saber quem vota no Corinthians, quem vota no Santos, quem vota no São Paulo, quem vota no Palmeiras. Então, gente, a gente vai responder no pequeno textozinho que eu vou escrever aqui embaixo, só contando o resultado da pesquisa e explicando as semelhanças e as diferenças. Tudo bem? Tudo bem? Ok. Gente, presta atenção. A partir de amanhã, nós temos um recesso, certo? O recesso, ele vai do dia 16 até o dia 23 de julho, que é na sexta-feira. No dia 26, 27, 28, 29 e 30, a gente já volta com aula. Mas eu mando um recadinho para vocês no grupo, explicando direitinho quando será o retorno com aulas, porque a professora tem dias de replanejamento, tá bom? Deixa eu ver se eu tenho marcado aqui, peraí. Vamos ver se eu tenho aqui no calendário. Vamos ver. O retorno da aula é dia 27 de julho, tá? A gente ainda não volta presencial, a gente vai voltar de forma remota mesmo, tá bom? Mas a professora vai deixando vocês a par dos acontecimentos, tudo bem? Então, por hoje é só.
Tenham um excelente recesso, descansem bastante, fiquem com Deus e até o nosso retorno. Tchau! Manda beijo, Samuca.